Veja no ICL Notícias, segunda edição. Não vou dizer só o que o presidente da Câmara quer que eu diga. O jogo do mercado contra o Brasil. Vamos lá, professor. Dólar tem novo dia de alta e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não descarta ataque especulativo. E esses movimentos mais especulativos, eles são coibidos com a intervenção do Tesouro e Banco Central. A fome do Congresso por mais verbas. Na reta final do ano, as manobras de Arthur Lira para ampliar poder sobre emendas. O general vai falar? Vocês não percam a fé. Não, tá bom. Braga Neto troca de advogado e contrata criminalista que negociou delação na Lava Jato. Aí sim decidir as medidas cabíveis. O ICL Notícias, o veículo mais confiável do Brasil, está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também na Pop TV no Rio Grande do Sul, hoje dia 18 de dezembro de 2024. Estamos ali na meiuca da semana. Chico Sá, Rodrigo Viana, boa noite. Estamos na meiuca de um caos no mercado, né? Produzido por setores do mercado. O dólar bateu na máxima histórica, Chico. Bateu em mais... Fechou a 6,26, Rodrigo. 6,26, né? Eu estava olhando mais cedo que tinha passado 6,20. R$ 6,26 é uma aposta total do mercado contra o governo e principalmente para embolsar, para ganhar dinheiro, né? O Lula, para baixar isso, ele tem que dizer, não sou candidato. O dólar vai para 2. Pode ser. Eu não sou candidato? Lula vai para 2. Já vinha nessa tendência, mas estoura tudo quando sai a rodada de pesquisas da Quest, com Tarcísio sem chance, ninguém perto do Lula, aquilo detona um processo que vai demorar a passar. Ainda mais nessa semana que está sendo discutida o pacote, está sendo discutido o pacote do Fernando Haddad no Congresso Nacional, né, dos cortes que não estão sendo nem vistos, vamos dizer assim, pelo dito mercado financeiro, né, eles estão incomodados. É isso, e daqui a pouquinho, Gabi, Chico e todas e todos que nos acompanham, Eduardo Moreira ao vivo aqui no ICL Notícias, segunda edição, para fazer uma avaliação de quem conhece por dentro as artimanhas do mercado financeiro e vai trazer para a gente uma avaliação. O que está acontecendo? Segundo o Edu, ele já adiantou aqui para a gente, é um momento crucial, um momento decisivo, não só para quem aposta no mercado, mas para o governo também, nesse embate, nesse braço de ferro com o mercado financeiro. Edu Moreira, daqui a pouco ao vivo aqui com a gente. Gabi? Isso aí, Eduardo Moreira vem conversar com a gente. Também hoje teremos Heloísa Vilela e o deputado pastor Henrique Vieira também para falar da movimentação no Congresso, não é isso? Então, convidados aí fortíssimos, né, participantes fortíssimos aqui no EN2. A gente tem mais pesquisas saindo hoje, Gabi, Chico. Hoje saiu uma nova abordagem do Datafolha. Ontem o Datafolha trouxe a avaliação do governo Lula, quase que um empate entre ótimo, bom e ruim, péssimo. A gente avaliou aqui. Hoje há outros aspectos que o Datafolha traz sobre a visão do eleitorado brasileiro em relação à democracia, às instituições, ao golpe, tudo isso nessa rodada de pesquisas. Eu vou aqui rapidinho trazer esses números para que depois a gente possa voltar a esse debate sobre o mercado financeiro, o que está em jogo no Brasil. Mas antes vamos dar uma olhada aqui, olha, número importante, a maioria dos brasileiros acha que Bolsonaro tentou sim dar um golpe e participou do golpe de Estado. É a manchete principal aqui no Datafolha, aliás, da Folha, né, baseando-se nos números do Datafolha. 52% acham que Bolsonaro tentou dar um golpe para seguir na presidência. 52% é também mais ou menos o nível de apoio que o Lula tem na sociedade, né? Mas mesmo quem votou no Bolsonaro, uma parte acha que o Bolsonaro tentou dar um golpe. Uma parte, não a maioria, mas uma parte. Então a gente tem a maioria do povo brasileiro concordando com esta tese de que o Bolsonaro tentou dar um golpe, e é mais do que uma tese a essa altura, já há indícios fortíssimos, inclusive apontados pelo relatório da Polícia Federal. 39% dizem que não, que o Bolsonaro
não participou, não teve nada a ver com o golpe. Então tem uma diferença aí, 52-39, que coloca o Bolsonaro no cenário do golpe de 8 de janeiro. E olha, isso é mais forte. Quem acha que o Bolsonaro participou do golpe, isso é mais forte entre os que têm uma instrução menor, os que ganham menos e o povo do Nordeste, que é mais ou menos o perfil do eleitor mais fechado com o Lula. Então, 52% no geral dos brasileiros acham que o Bolsonaro é golpista. Mas quando você vai para o recorte de renda e de perfil social, entre os mais pobres, que ganham menos de 2 salários mínimos, 60% acham que o Bolsonaro é golpista. Entre os menos instruídos, 59% acham que o Bolsonaro é golpista. E entre o povo do Nordeste, 64% acham que o Bolsonaro é golpista. Então, há claramente, né, um alinhamento maior do povo que votou no Lula com a constatação de que o Bolsonaro é golpista. Mas, mesmo entre bolsonaristas, isso começa a crescer. Não é uma boa notícia para o Bolsonaro, às vésperas da Procuradoria-Geral da República oferecer denúncia contra ele, contra outros generais e militares que participaram da tentativa de golpe em 2022. Mais do que isso, hein, gente? Segundo o Datafolha, a maioria do povo brasileiro acha que nós corremos um grande risco de ver uma ditadura instalada no país. É o outro número que aparece aqui, ó. O país sofreu um grande risco de golpe de Estado em 2022? Para 43%, sim. 43% dizem que foi um grande risco de golpe de Estado. 17%, um risco médio. Se você somar as duas, 43 com 17, dá 60% que dizem que o Brasil sofreu um grande ou um mediano risco de ter golpe de Estado. Só 25% dizem que não houve risco nenhum. Então, consolida-se a ideia de que nós passamos mesmo à beira de uma nova ditadura militar instalada pelo bolsonarismo. Número importante também, repito, às vésperas da Procuradoria, da PGR, apresentar a sua denúncia, que deve acontecer no começo do ano que vem. Né? Vamos seguir adiante aqui. O STF está até de prontidão, né, Rodrigo? Pode acontecer. Está de prontidão, né? Nós vimos hoje, o Alexandre de Moraes não vai tirar férias. Não é bom sinal para o Bolsonaro, Chico. Não, nem o Paulo Gonet vai tirar férias também. Ih, rapaz. Parece que o período de Natal talvez dê uma zedada aí. Vai dar uma Pois zedada. é, essa altura os bolsonaristas vão comprar até pacote de turismo pro Xandão e pro Gonet para tentar atraí-los, né? Para levá-los para longe. Vai pro Caribe, vai pro Nordeste, vai pra Bahia, vai pra Pernambuco, porque vão ficar trabalhando. Então tem essa notícia, daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes. Apesar disso, as pessoas, na maioria, acham que o Bolsonaro participou do golpe de Estado, teve responsabilidade. Mas quando se pergunta especificamente, você acha que o Bolsonaro chegou a participar daquela trama para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes? Aí as pessoas têm dúvida. Ou seja, elas acham que o Bolsonaro participou do golpe, mas chegou a tramar a morte do Moraes, do Lula e do Alckmin? Aí as pessoas têm alguma dúvida, ficam com o pé meio atrás, porque é realmente algo muito forte, né? Um presidente da República em exercício tramando a morte de quem ganhou a eleição. Então, 39% dizem que ele teve participação e 46% dizem que não teve, 15% não sabe. Então, aqui pode ser um recorte que mostra que o Bolsonaro pode ser condenado, mas talvez tenha um atenuante, né? O Supremo vai julgar isso. O Bolsonaro participou. Participou até onde? Participou daquele detalhe dos kids pretos que chegaram a dizer que se o Moraes resistisse era para neutralizar, para matar? Talvez os advogados mostrem, olha, não tem prova disso, o Bolsonaro participou de reuniões, mas dizer que ele encomendou a morte do Moraes, do Lula e do Alckmin, acho que isso vai sobrar mais na mão dos militares diretamente envolvidos e menos na mão do Bolsonaro. É um recorte. Por isso que é importante. O julgamento é para colocar tudo isso em perspectiva, né? Fazer as devidas responsabilizações, né, Chico? Pelo que se sabe até agora, essa bomba aí está mais na mão do Braga Neto. E do Mário Fernandes, aquele general que está preso, inclusive. Exatamente. Então, essa parte aqui, a própria opinião pública tem dúvida se o Bolsonaro tramou a morte. Agora, que teve militar que tramou a morte, teve. Pode ser que o Bolsonaro não tenha ido diretamente até este ponto. Vamos ver, os advogados dele vão tentar provar esta tese. Outra coisa importante, a pesquisa aí sai um pouco do golpismo e vai... Como é que o público brasileiro avalia as instituições?
E tem uma diferença muito marcante entre o eleitor do Lula e o eleitor do Bolsonaro. O eleitor do Lula confia mais nas instituições. Olha que interessante isso. Então, quando se pergunta, né, o grau de confiabilidade, né, 87% dos eleitores do Lula, isso aqui são só eleitores do Lula, tá, gente? Eleitores do Lula, 87% confiam na presidência, 82% no Ministério Público. Aí vem imprensa, Poder Judiciário, 79% confiam no Poder Judiciário, no STF. Depois você vai ver a diferença na hora que eu colocar aqui os eleitores do Bolsonaro. E 78% confiam nas empresas brasileiras, 72% ainda confiam nas Forças Armadas, apesar do golpismo. Porque entendem assim, ó, as Forças Armadas são importantes para o país e tal, tem general que é golpista, mas não é que o eleitor do Lula veja as Forças Armadas como inimigas, né? Interessante esse recorte, né? E redes sociais estão lá embaixo, ó, 52%. As pessoas desconfiam das redes sociais, o que é um bom sinal, tem que desconfiar mesmo. Quando vai para o eleitor do Bolsonaro, muda bastante, gente. Vamos passar aqui para a próxima tela, como é que os eleitores do Bolsonaro veem as instituições. Aí, quem tem mais confiabilidade? As empresas. 81% as empresas, 77% as Forças Armadas. E olha o STF onde aparece, 36%. Então, entre os eleitores do Lula, mais de 70% confiam no STF. Do Bolsonaro, 36%, porque o STF é que vai julgar o chefe deles. E que provavelmente vai botar na cadeia o Jair Bolsonaro. Mas tem também um recorte que não é só político, é ideológico mesmo, né, Chico e Gabi? Você vê, o eleitor do Bolsonaro é aquele que acredita nessa história do liberalismo, da livre iniciativa, desconfia do Estado e confia mais nas empresas, ou pelo menos de uma parte do Estado. Enquanto o eleitor do Lula confia mais nas instituições tradicionais do Estado brasileiro. É um recorte interessante e ajuda a gente a compreender que tem uma diferença mesmo. A gente até comentava outro dia aqui na redação. Vocês lembram daquela live do Boulos com o Marçal? Quando eles começam a falar sobre empreendedorismo, sobre progresso, você quer progredir na vida, não quer? Ali se colocaram duas visões de mundo, né? E que tem a ver com esse recorte aqui também. O Marçal fala, ô Boulos, você mora na mesma casinha lá, desde sempre, você não quer progredir, não? Então tem uma ideia de que o progresso vem pelo esforço individual entre os bolsonaristas. Entre os lulistas também, as pessoas querem progredir, querem melhorar de vida, mas sabem que isso tem que se dar de uma maneira mais coletiva. E que se o país melhorar, é melhor para todo mundo, né? Os bolsonaristas apostam mais em saídas individuais. Bom, isso é também um recorte da pesquisa. Eu fico me perguntando, será que o Datafolha não mediu cenários eleitorais, Chico? Porque você falou, pesquisa Quest mostrou o Lula bem à frente do Tarcísio. Essa foi a maior pesquisa, né? Porque foram 4.000 pessoas ouvidas. No Datafolha qualquer ou na Quest? uma dessas, na Quest. Qualquer uma dessas, Datafolha e tal, fica ali em pesquisa nacional com 2.000 pessoas e nada mais que isso. A Quest foi muito relevante nesse sentido, né? O que se espera é que o Datafolha tenha feito também. Aí nós vamos nesse pacote. E aí nós vamos poder comparar, né? Que na Quest o Lula está numa vantagem confortável em relação aos candidatos da direita, inclusive o Bolsonaro. E mais ainda em relação ao Tarcísio, que até já tirou o time de campo e falou, não, eu vou para a reeleição para governador. E o Chico está dizendo, será que é por isso que o mercado está tão assanhado? Precisa atacar o Lula, porque vão ter que aguentar o Lula mais peguei também a leitura do seu texto, lá do seu artigo no portal ICL Notícias, que mostra uma direita sem candidato. Isso é muito grave para o mercado, para a direita no geral. Que você tinha um Tarcísio visto ali como um salvador. Ele, além de pontuar muito embaixo, ele ainda retira, eu acho que a estratégia, ele retirou apenas para sair do alvo das acusações. É muito tempo para ser candidato à presidência da República, durante tanto exposto. Então, mas é uma direita sem candidato, isso é muito sério. Porque a gente sempre diz aqui, não quer dizer que a direita não tenha força social. Ela tem força social, metade do país, mas está nesse momento, sem uma expressão política para representá-la numa candidatura nacional. Porque o Bolsonaro está inelegível e os outros estão aí fragmentados. Será que até 2026 ela se organiza? Pode ser. Mas hoje, olhando o quadro político, a gente tem o Lula, que tem metade do país com ele, e tem uma direita fragmentada. Vamos ver se isso muda até 2026. O Datafolha fez essa pergunta também sobre intenção de voto. Vamos aguardar que se fez, vai sair nas próximas horas, nos próximos dias,
a pesquisa eleitoral. Só para terminar aqui, antes do Eduardo Moreira, Gabi, sabemos se o Eduardo Moreira já está preparado para entrar, para falar sobre o mercado? Já então, está já preparado aqui. Eduardo Moreira ao vivo para decifrar aqui para a gente o que está acontecendo no mercado financeiro. Só para terminar aqui, então, o Datafolha também perguntou a opinião das pessoas sobre a democracia. 69% dizem preferir a democracia no Brasil. Então, é forte, eu achei positivo, mas caiu um pouco. No último levantamento em 2022 eram 79%. De qualquer maneira, mais de dois terços dos brasileiros defendendo a democracia. Então, é um bom sinal de que nós temos aí, não temos tantos adeptos aí de um golpe militar. Se dessem o golpe em 2022, iam ter dificuldade para manter o golpe depois, porque a maior parte da população, a essa altura, não está disposta a comprar mais essa tese de regime forte, ditadura, tanque na rua, milico, etc. Então, é um bom sinal, é um recorte importante também dessa pesquisa Datafolha. Gabi? Isso aí, Rodrigo. A gente vai voltar a falar do dólar agora, porque Eduardo Moreira já está aqui na nossa mesa redonda para conversar com a gente gente tentar entender por que o dólar continua operando em alta, fechou a 6,26, como a gente explicou aqui na abertura do ICL Notícias segunda edição. Esse é o maior valor da história. A gente falou sobre a possibilidade disso estar acontecendo por conta do ajuste fiscal, da votação no Congresso Nacional, mas também ontem Débora Maganha, por exemplo, falou de uma possibilidade de ataque especulativo contra o real. Edu, boa noite para você. Explica para a gente esse imbróglio todo. Vamos lá. Primeiro, se vocês me permitem, queria fazer 3 comentários muito rápidos sobre o que o Rodrigo mostrou agora. Vamos lá. O primeiro é o seguinte, tem uma pergunta que é feita ali que diz que 46% dos brasileiros não acreditam que o Bolsonaro participou da Trump. Bota de novo na tela, porque é muito... Parece detalhe, mas não é. Uma coisa super importante. E pode ser... Não. Coloca lá. Vamos lá. Olha só. Olha como o diabo mora nos detalhes. O diabo mora nos detalhes. E a turma da Folha de São Paulo tem trabalhado para ajudar a turma da extrema-direita com artigos, com coisas. Deu um artigo para o Bolsonaro fazer e etc. Eu vou te falar o seguinte. Põe na tela, por favor, só para mostrar uma coisa, Rodrigo. É aquela, para 46%, Bolsonaro não teve participação na trama golpista. Acho que era a 3ª ou 4ª tela ali na ordem. Vamos lá. Olha o detalhe, aí é o matemático entrando na história, o engenheiro. Não é essa não, gente. Voltando, é aquela que está escrito para 46%. É o terceiro, quarto, quinto. Estava no item 3, essa aí. Olha só, olha como esse negócio de pesquisa você pode levar para onde você quiser quem está te respondendo, e você pode conseguir forçar a resposta que você quiser. Para 46%, Bolsonaro não teve participação na trama golpista e em plano para matar Lula. São duas coisas completamente diferentes. São completamente diferentes. Porque, realmente, esse negócio do plano de matar o Lula, o Alckmin e Moraes, é uma coisa muito mais difícil de você acreditar. É uma coisa, assim, absolutamente extrema. Porque uma pergunta é, o Bolsonaro teve ou não teve participação na trama golpista? Ponto. Essa é uma pergunta, e eu tenho certeza absoluta que a resposta seria diferente. Não, mas daí deu 52%, Edu. Daí deu 52% quando é só essa pergunta, que é a primeira que ele te mostrou. Não, eu sei, mas olha só, Rodrigo. Quando você faz essa pergunta, não existe essa pergunta das duas coisas juntas. Ou você faz a pergunta se ele teve a participação na trama golpista, ou você faz a pergunta se ele teve participação no plano de matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. Não existe eu chegar para as pessoas e fazer uma pergunta de duas perguntas diferentes. Você tem um resultado que não te diz nada, a não ser o seguinte, dar a resposta que o cara queria, que é o seguinte, você fala o seguinte, olha, a maioria das pessoas acha que o Bolsonaro não participou da trama golpista. Olha como isso é perigoso. Isso é muito perigoso, porque quando você olha essa pergunta, você dá para o bolsonarismo o seguinte discurso. Bota lá na tela, que eu não lembro qual o número que apareceu. Você fala, menos da metade dos brasileiros acredita que o Bolsonaro tramou o golpe. Essa é a resposta que você dá quando você faz uma pergunta dessa. Então, essa é a primeira coisa. Só, você diz o seguinte, teve participação no golpe, você fala assim, só menos de 40% acredita que o Bolsonaro participou da trama golpista. Pronto. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é a trama golpista e a outra é o plano, tanto que ele bota um E. Esse E não existe. São duas perguntas diferentes.
Segunda coisa que eu ia falar, sempre naquelas perguntas da credibilidade das instituições, aparecia uma que é super relevante que não apareceu, que é a igreja, né? No Brasil, e é super importante essa história do grau que as pessoas têm de confiança na instituição igreja. E sempre apareceram como as mais confiáveis no Brasil, né? A igreja e as Forças Armadas. E se você for olhar na lista ali das pessoas que votam no Lula, as Forças Armadas caíram absurdamente. Eu gostaria, né, de ver como é que estão ali os dois, porque isso passou a ser uma questão crucial no Brasil, essa questão como é que se diz, da igreja na vida, é o fenômeno que a gente está vendo. A gente fez até um documentário esse ano sobre isso. E, por fim, aí uma pequena discordância de você, Rodrigo, eu fiquei abismado com essa queda de 79% para 69% só em 2 anos das pessoas que acham que o melhor regime é o regime democrático. Eu não achei assim, uma queda muito pequena, não. Eu achei brutal. A gente está falando de, em 2 anos, 10% das pessoas que não acreditam mais na democracia. Eu acho que isso assim, é absolutamente preocupante. Eu fiquei chocado com essa manchete, sabe? Não está dentro da margem de erro. Não. Então isso é extremamente preocupante. Mas voltando agora, vamos falar de mercado, porque é uma coisa assim importantíssima. E antes de falar do mercado no Brasil, só trazendo um ponto importante para vocês, que é o seguinte: no aftermarket, o que quer dizer aftermarket, né? É um termo utilizado no mercado financeiro. Depois que o mercado fecha oficialmente, as pessoas podem fazer operações que não contam para esse dia. Como assim não contam para esse dia, Eduardo? Existem muitos contratos que as pessoas fazem, de toda a ordem, que precisam da taxa de fechamento, por exemplo, do câmbio no dia de hoje. As pessoas têm que liquidar um contrato. Elas falam assim, eu vou te pagar o valor em reais equivalente a tantos dólares no dia 18 de dezembro. Quando chega no dia 18 de dezembro, você tem que saber qual é o fechamento. Então, você tem um fechamento oficial, mas depois que o mercado tem o seu fechamento, passa um tempinho e ele abre novamente. E as pessoas podem fazer ali operações. No aftermarket, quer dizer, depois do mercado, o dólar chegou a bater 6,30, tá? E está a 6,29 agora. Então, ele subiu além do que tinha subido ao longo do dia. E aí, antes de falar de Brasil, vamos só trazer um ponto que é importantíssimo, que é o seguinte: hoje, nos Estados Unidos, os mercados tiveram, principalmente os mercados de ações, um dos piores dias dos últimos tempos. Só para vocês terem ideia, tá? O Dow Jones caiu hoje, que é o índice americano de ações, que representa as empresas mais tradicionais americanas. Ele caiu mais de 2,5%. O S&P, que é a das maiores empresas americanas, caiu em torno de 3%. E o Nasdaq, que é o das empresas de tecnologia, caiu mais de 3,5%. Mas eu vou dar um dado agora que eu acho que vai chocar vocês. Hoje foi o 10º dia consecutivo de queda do Dow Jones. Isso é a primeira vez que acontece em 50 anos. Tá? O mercado americano ele vem subindo muito mais do que o resto do mundo. As pessoas estavam falando que em alguma hora viria uma correção. E hoje a gente teve o 10º dia de queda consecutiva do Dow Jones. Não é a maior queda em 50 anos, mas é a queda mais duradoura, ou seja, 10 dias seguidos de queda. Então é a queda mais duradoura em 50 anos. Entrou uma manchete aí que isso. Então tá bom. O pessoal já botou umas 3 vezes essa manchete para mostrar. Realmente está todo mundo impressionado com esse 69% aí. Mas aí voltando para a história aqui do mercado. Por que o mercado americano caiu tanto hoje? E aí a gente vai relacionar um pouco com essa questão do dólar aqui no Brasil. Hoje teve reunião do Fed americano, como se fosse a gente vê a reunião do Copom aqui no Brasil. Sim. Teve uma reunião do Fed nos Estados Unidos para decidir a taxa de juros nos Estados Unidos. E ela caiu 0,25%. Era o esperado, mas 2 coisas aconteceram que não era esperado. A primeira delas, não foi unânime a decisão.
e a presidente do Fed, né, de Cleveland, que você tem vários Feds lá que votam com o presidente do Fed americano e decidem o rumo das taxas de juros e qual vai ser a taxa de juros. A presidente do Fed de Cleveland, ela falou o seguinte, por mim não caía nada. Ela votou para não cair nada. Então as pessoas ficaram assim impressionadas, porque como assim votou para não cair nada? E o Fed fez um comunicado dizendo que só espera 2 quedas de juros em todo o ano de 2025, menos do que estava sendo previsto antes. Por quê? Aí ele explicou o motivo. A inflação está se mantendo mais alta do que a gente esperava e a nossa projeção é que ela vai continuar se mantendo mais alta do que a gente esperava. Então a gente não pode cair muito juros, porque como o desemprego está baixo nos Estados Unidos, isso vai pressionar preço e a inflação vai ser alta. Quando os Estados Unidos fica preocupado com isso, né, e com a inflação, e não cai juros como o pessoal estava achando, isso impacta o ritmo de crescimento econômico nos Estados Unidos. Isso impacta o mundo inteiro. E toda vez que a taxa de juros se mantém alta nos Estados Unidos, as pessoas mandam dinheiro dos outros países para os Estados Unidos. Isso faz com que as moedas se desvalorizem em relação ao dólar. Dito isso, o real é a moeda que mais tem se desvalorizado em relação ao dólar. Por que ela mais tem se desvalorizado em relação ao dólar? Aí a gente vem para aquilo que da última vez eu vim aqui no N2 e expliquei, né? O mercado ele entra num ciclo de apostar contra. Quando ele aposta contra, ele faz com que a taxa do dólar ela suba muito. Quando a taxa do dólar sobe, as taxas futuros, a taxa futuro dos juros sobem também, porque você fala, com dólar mais alto você vai ter inflação. Para segurar a inflação você vai ter que subir juros. Na lógica que é a lógica que funciona aqui no nosso tripé macroeconômico do câmbio flutuante, da taxa de juros e inflation target ali, né, que é a meta de inflação. Então você fala o seguinte, pô, se o dólar subir, a inflação vai subir, se a inflação subir, eu vou ter que subir juro. Só que quando você sobe o juro, você desacelera a economia e faz com que as pessoas investam menos. Quando as pessoas investam menos, as pessoas ficam achando que o Brasil, enfim, vai ter um problema para continuar o seu crescimento necessário para equalizar suas contas, a sua situação fiscal, sai investimento do Brasil, o dólar sobe mais, sobe mais, aí você começa o ciclo negativo, tudo piora. E você tem o ciclo virtuoso e vicioso, isso que a gente está vendo é um ciclo vicioso, onde a piora traz piora que traz piora. Quando o mercado todo aposta na piora, você começa com a especulação. E vamos lembrar um dado importantíssimo, que as pessoas falam muito pouco. Hoje, de cada 10 notícias, matéria da Piauí, da revista Piauí, que, por sinal, é um bom exemplo disso, mas de cada 10 notícias que a gente lê de economia, 8 são de portais, sites ou jornais cujo dono é alguém do mercado financeiro. É um banco ou uma corretora. As pessoas se esquecem disso. Não era assim há 20 anos atrás. É assim hoje. O mercado tinha influência sobre a mídia, mas não era dona da mídia. Então, hoje, o poder de especular se somou ao poder da narrativa, de você criar a notícia que você quiser. E se somou ao poder explosivo das redes sociais, de você criar pânico, de você criar tudo que você quiser. Então, isso está acontecendo. Eu, infelizmente, acertei aquilo que eu falei na última vez que eu vim aqui no N2, que eu falei, olha, a esquerda está minimizando isso, dizendo que isso é só papo da Faria Lima. Eu falei, não, o negócio não é só papo, não. A gente pode estar entrando num movimento que vai se retroalimentar e vai levar a gente para uma situação crucial. Eu falei isso no último N2, tem até corte meu na internet. Aconteceu exatamente o que eu, infelizmente, queria estar errado, mas aconteceu exatamente o que eu tinha falado. Chegamos agora a 6h30. E aí tá todo mundo achando, cara, ferrou, agora vai para 6h50, vai para 7, o Brasil vai quebrar, vão pedir o impeachment do Lula. Não é isso. Não é isso, porque as pessoas se esquecem do princípio básico de para que você faz uma chantagem. Ninguém faz uma chantagem para matar o refém. As pessoas fazem chantagem para negociar. É isso que as pessoas têm que entender. O que vai acontecer agora? A turma da Faria Lima, sabe o que ela está fazendo nesse momento? Ela está olhando para o telefone, esperando o telefone tocar. Com a faca aqui encostada no pescoço do... Ela sabe o seguinte, cara, porque chegou num ponto que o governo falou, ferrou, porque com dólar a 6,50 não tem como, a inflação vai lamber.
a inflação vai subir. Com a inflação lambendo, a opinião pública vai se voltar contra o governo vai perder popularidade. Não tem como, se os preços começam a subir muito, as notícias ficam todas ruins, o governo perde popularidade. Se o governo perde popularidade, o mercado fica todo ruim, etc., só para até falar uma coisa, só para deixar registrado, no dia 18 de dezembro aqui, junto com isso tem um outro plano acontecendo, que estão começando a criar uma narrativa que o Milei fez deu certo na Argentina, que é uma mentira. As pessoas estão vendo uma pobreza enorme, estão sem emprego. O Milei, a dívida, a maneira que ele fez para comer dívida foi com inflação no lombo da classe média e do pobre argentino, que não consegue tirar dinheiro e ter outro país, mas estão criando uma narrativa ao mesmo tempo que o que ele fez lá está dando certo. Daqui a pouco essas duas histórias vão se unir, tá? As duas histórias do que eles estão criando de história no Brasil com o que estão criando de história na Argentina, as duas coisas vão se unir. Pode escrever o que eu estou falando. Mas aí o que está acontecendo agora? Nesse momento, a turma da Faria Lima está olhando para o telefone, com um sorrisinho maroto na boca, esperando o governo ligar e falar assim, tá bom, o que você quer? Vai, preciso da tua ajuda, me diz aí o que você quer. E é isso que vai acontecer. E o que eles querem, Edu? Eu não tenho a menor dúvida. É privatização? É mais privatização? O que é? Mais eles querem corte? tudo que a gente já sabe, cara. Eles querem corte, eles querem privatização, eles querem que quando, enfim, as coisas forem decididas agora, eles deem a benção deles para ser feito do jeito deles. Eles querem isenção, quer que não suba em momento algum o imposto sobre os donos dos bancos e sobre os bancos. Eles querem que ninguém mexa com empresas que vá atrapalhar as empresas que eles são sócios e são donos. Eles querem tudo que eles sempre quiseram. Mas agora, o que acontece? Rodrigo, Chico, etc. Tem placas tectônicas se movendo no Congresso, estão decidindo qual que é o imposto disso, qual que é o imposto daquilo, se vai cortar isso, se não vai cortar aquilo. E aí eles estão falando o seguinte, olha só, já que vocês estão decidindo isso tudo, vocês estão precisando de ajuda. Eu posso ajudar. Liga para mim. Aí no começo, qualquer governo, eu não vou ligar nada, né? Eu vou peitar, eu sou grande, eu sou o governo. Chega numa hora, como a lógica, e eu falei isso da última vez que eu estive aqui, a lógica é feita na dependência do mercado, independente de qualquer coisa. A gente é dependente do mercado, por isso até que eu contei a história da caderneta de poupança e de outras coisas para a gente se desvencilhar disso. Mas hoje é a lógica do mercado financeiro. O mercado vai ligar. O governo vai ligar para o mercado. Eu não tenho a menor dúvida. Porque todos ligam. E aí vai ligar, o mercado vai dar as condições. E aí o mercado vai melhorar. E sabe por que o mercado vai melhorar? Porque para o mercado é ruim também piorar sem limite. Porque quando piora sem limite, aí você começa com chute na canela. Porque o governo pode dar chute na canela. O governo pode chegar e falar assim, eu vou fazer um controle de divisa agora. Então eu vou fazer o seguinte, não pode mandar dólar para fora. Eu vou começar, aí começa a botar, para quem mandar o dólar para fora vai ter uma taxa gigantesca. Aí começa a fazer a heterodoxia, que é o que a turma morre de medo, porque aí pode pegar no bolso deles, pode engessar dinheiro deles, pode congelar dinheiro deles. Estou falando do mercado, não é congelar poupança, não é nada disso. É mexer com o dinheiro grande da turma, que eles não querem também. Eles sabem que se vai no limite, não resta alternativa para um governo. Nenhum governo quer fazer isso. Você perde investimento de fora, você perde um monte de coisa. Mas quando você chega no limite do limite do limite, isso é feito. É só olhar a história, que foi feito várias vezes. Então está naquele ponto que o mercado está assim, esticamos o suficiente para o cara negociar, o cara precisa que a gente ajude ele, porque senão ele vai agora entrar no momento de perder popularidade que ele também não quer, e a gente não quer que o cara chute na canela. E, pô, a gente já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, já deu o nosso recado, agora a gente consegue o que a gente precisa e o mercado volta à normalidade. Vai voltar para 5,50? Não vai, não vai. Mas a minha aposta é que não vai sair piorando para sempre, porque a qualquer momento o telefone da Faria Lima ali vai ligar e a gente não vai nem ficar sabendo que isso aconteceu. Mas vai ter o combinado para os dois lados saírem vivos da história, o mercado 10 vezes melhor, porque ganhou dinheiro nessa piora toda, mas para os dois lados saírem vivos nessa história, vai ter em algum momento aí esse combinado, esse acordo de cavalheiros. O que me ocorre na metáfora do Edu, da chantagem, e eu fico pensando naquela cena de alguém que sequestra e coloca a arma na cabeça do outro, é que às vezes dá errado. Às vezes, quem está sequestrando acaba executado,
ou executa a vítima, né? Então, às vezes pode dar errado, né, Edu? Assim, com certeza. Um dos dois lados... Isso que eu estou te falando é cheio de risco. É cheio de risco. Pode dar tudo. O dólar, é claro que o dólar pode ir para 7. É claro que a inflação pode, a partir de agora, lamber geral. O governo pode perder popularidade, o mercado pode perder dinheiro, pode começar a ter heterodoxia, controle de... Pode ter um monte de coisa. Mas eu só estou falando assim, não é feito para isso. O sequestro não é feito para o cara ir preso e matar o refém. Tem um motivo, né? Sim. Então a turma lá, ela está ali esperando o telefone tocar para conseguir o que ela queria. Que é o valor do sequestro. Assim como no Congresso é o valor das emendas, Rodrigo. Não tá fácil, não tá fácil. Edu, obrigada por hoje. Foi importante aqui para a gente conseguir colocar uma lupa no que está acontecendo. Importantíssimo. Aí. Valeu, Edu. Valeu, então, gente. Valeu. Um abraço aí para vocês. Obrigado. Boa noite. Em suma, o que o Edu disse para a gente é que o objetivo dessa especulação e do ataque especulativo não é derrubar o Lula, é conseguir vantagens. Pode acabar gerando uma instabilidade gigantesca em que um dos dois lados, enfim, não negocie no ritmo que o mercado gostaria, né? Mas na leitura política você enfraquece o governo perante a sua plataforma de campanha eleitoral em 2022. Você compromete, inclusive, essa isenção, que seria de até 5 mil. 5 mil reais. Tem que cobrar dos grandes em cima. Exatamente, porque você não vai mexer mais com quem ganha um pouco mais. Porque para você isentar quem ganha até 5 mil... Você tem que tirar quem ganha... os lucros e dividendos altíssimos. Exatamente. Isso que o Edu falou, essa turma não quer pagar nem 10%, que é a proposta do pacote do Haddad. E esse que é o problema para o Congresso Nacional, né? Ter justamente que tirar o dos mais ricos. E uma parte do sequestro assim, quando o Edu usa a metáfora do sequestro, uma parte do sequestro é essa. Esqueçam isso de cobrar imposto a mais de quem ganha muito. Esqueçam, tirem isso da mesa, acabou. Exatamente. E aí, se tirar isso, não dá para dar isenção até 5 mil reais. E aí é o que o Chico falou, perde o discurso da campanha de 22. Você tem um governo fraco, sem uma grande bandeira para a próxima eleição. Mesmo com esse cenário da direita não tendo um baita candidato até agora, com o Bolsonaro inelegível, mas você tem o Lula ali, o mercado força a ter um Lula capenga até a eleição. É isso. Essa a aposta. Já que a direita não tem candidato, vocês também não vão ter. Hoje o mercado está fazendo a política, né? Está fazendo o jogo político que a extrema-direita... Quer dizer, se a gente imaginar, né, que em 18 e 22 os ultra-neoliberais usaram o Bolsonaro como ferramenta, agora não estão podendo usar o Bolsonaro porque ele está inelegível. Estão indo direto para o combate. Direto. Porque em 18 você elege o Bolsonaro com o posto Piranga. O que era o posto Piranga, Paulo Guedes? Era isso, era o mercado com um capitão que defendia a tortura de candidato. Em 22 repetiram a aposta, perderam. Agora não tem Bolsonaro, que está inelegível, estão tendo que ir direto para o combate, sem intermediários. Nas outras vezes tiveram intermediários. O PSDB já foi esse intermediário de uma maneira muito mais tênue, o Aécio e tal, o Serra. Agora foi o Bolsonaro. E eles não têm intermediários, agora é diretamente o mercado contra o Lula. O Lula negocia sempre, Gabi. A gente sabe que o perfil do Lula e do Haddad é de negociação. Agora está tendo que negociar com a arma apontada para a cabeça. E vai tentar salvar agora, nesse primeiro momento, como numa velha... Ele aposta na habilidade política dele que possa chegar no último ano melhor do que o mercado quer. O Lula. O Lula. Mas é difícil, porque os caras vão cobrar alta essa fatura. Vai cobrar alta essa fatura, Chico. Isso porque a gente tem diversas instâncias ali que a economia está melhorando. Mas, ainda assim, o que o mercado quer é falar de arcabouço fiscal. Você começou a ter artigos já, né? O Edu falou que a cada 8 meios de comunicação que fala da economia, a cada 10, 8 são de bancos ou de banqueiros, etc. Hoje teve um que falou que o Brasil não aguenta mais 2 anos de Lula. Isso é uma senha, a meu ver, uma senha radical, né? Sim. Extremista, para envenenar o cenário político. Sim. Aquela senha que estava faltando. Vamos chamar a Elô para a nossa conversa? Aproveitar, já me avisaram que ela está aqui, então acho que a Elô tem muito a acrescentar também. Por favor. Nessa história. Elô, eu ia começar falando sobre as férias, ou melhor, as não férias, né? As férias canceladas
do ministro Alexandre de Moraes, também do Flávio Dino, mas se você quiser dar o seu pitaco aí também, porque eu sei que você está acompanhando muito de perto. Eu só queria aproveitar para dizer que, assim, é claro que agora não adianta nem falar disso, né, mas hoje eu almocei com um economista que aposta no desenvolvimento como forma de gerir economia, gerar emprego, revitalizar a indústria e tal. Enfim, essa linha desenvolvimentista que eu acho que a gente aqui aposta bastante também, né? E ele estava falando que ele vê um erro de origem, sabe? Essa ideia de que você não pode propor nada diferente do que o mercado quer logo de saída, que já colocou o governo de cara numa camisa de força, que é essa meta de inflação de 3%, que é o arcabouço fiscal, tudo dentro de uma lógica que é a lógica do mercado. E agora a gente continua, quer dizer, o governo, né, o país continua refém dessa lógica, porque de saída não propôs uma outra lógica. Não sei se teria conseguido, mas talvez tivesse mais margem de negociação do que tem agora, não sei. Mas, enfim, o que a gente vê é que essa lógica perversa da chantagem de tornar o governo refém se repete no Congresso, né? Exatamente o que a gente está vendo essa semana com a votação desse pacote de ajuste fiscal, que enquanto não sai a grana das emendas, não tem votação. Então, assim, está custando por baixo 4,2 bilhões de reais, que é o volume de emendas que o governo teve que liberar, e com aquela trapaça inacreditável de última hora do presidente da Câmara, que não só obrigou o governo a soltar esse dinheiro, como incluiu projetos que nem estavam lá nesse pacote de emendas, que já tinham sido aprovadas pelas comissões da Câmara. Ele cancelou o trabalho das comissões e meteu mais uma lista ali. Então, assim, 70 milhões só para Alagoas, de 180 novos projetos, 180 milhões de reais em novos projetos, 40% tudo para Alagoas. Então, assim, é chantagem em cima de chantagem. Então, Gabi, eu queria só, então a gente tem duas chantagens, a chantagem do mercado financeiro de um lado, do outro a chantagem do Centrão, as duas se encontram, porque o Centrão é operador, de certa maneira, dos interesses do mercado também. E porque o pacote fiscal que está discutido no Congresso também é utilizado ali pelo mercado financeiro como uma das justificativas. Exatamente. Mas eu queria, enquanto a gente observa essas duas chantagens operando, tem um terceiro movimento, que é a extrema-direita, o Bolsonaro já inelegível e em breve denunciado. Porque esse movimento que a gente viu hoje, você trouxe para a gente aqui no nosso grupo interno, aqui do Jornalista Escuta, prestem atenção. Alexandre de Moraes está cancelando as férias. Paulo Gonet está suspendendo as férias. O que significa isso aí, Heloísa? É só porque eles vão ficar estudando 900 páginas da Polícia Federal? Ou pode vir surpresa aí no recesso, aí final de dezembro, janeiro? O que você pode trazer para a gente? Que acho que isso também é uma bomba, a gente saber, hein? É um movimento importante. Importantíssimo. Conta para a gente. Com certeza. Você imagina que o recesso vai do dia 20 de dezembro ao dia 1º de fevereiro, né? Então, é muito tempo para ficar achando que não vai sair nenhum indiciamento novo. O relatório está lá, o Xandão leu, entregou para o Gonet está ali decidindo o que fazer, né? O Braga Neto já foi preso e está todo mundo esperando o indiciamento de outras pessoas. Tem uma lista longa aí que ainda pode se ver, né, com a justiça. O general Heleno, o próprio Bolsonaro e outros atuantes dessa tentativa de golpe. Então, tudo indica que o Alexandre de Moraes vai ficar de plantão aguardando, porque pode sair uma decisão do Gonet a qualquer momento. É de se esperar. Ele não vai ficar meses segurando esse relatório sem tomar nenhuma decisão, né? O país está esperando, a gente já esperou um bocado. Então, acho que é isso que o Alexandre de Moraes está esperando, e não é à toa que o Gonet também estará de plantão. Vai estar todo mundo aí trabalhando. Eu acho que é evidente o motivo, né? Elô, só o Flávio Dino, né, fazer essa ressalva aqui, que o Flávio Dino abriu mão das férias também, dizendo que vai trabalhar no processo das emendas parlamentares, o que é importante também, já que a gente acabou de ter essa manobra do Arthur Lira. Será que ele vai dar uma resposta à altura também? Isso a gente tem que ficar de olho.
Porque ele que tinha colocado ali um limite, né, Lu? Pois é, exatamente. Isso daí é que está me intrigando demais, porque qual vai ser a resolução disso? Você tem, desde agosto, né, o PSOL foi lá no STF e falou, olha, a gente precisa olhar esse negócio das emendas, porque isso é irregular, não está certo, tem que olhar. Aí o Dino chama todo mundo, negocia, fala que tem que ter regras, que não pode ser essa bandalha, né? Claro que ele não falou assim, mas eu vou falar desse jeito, porque é uma bandalha mesmo, usar dinheiro público sem dizer onde está indo o dinheiro. Aí fizeram um acordo, passaram uma lei no Congresso que não mudava nada, Dino barrou tudo, não liberou as emendas até agora. Aí chega no último minuto, fazem essa manobra, enviam esse ofício assinado por 17 líderes partidários, assumindo como se as emendas fossem de autoria deles e mandam para o governo. Agora, o governo resolveu liberar porque precisa aprovar o pacote de ajuste fiscal e precisa passar a lei orçamentária, precisa acabar esse ano e resolver essas coisas todas. Liberou. O que acontece? O governo diz, pague. Aí isso bate no Ministério. O Ministério da Saúde está correndo atrás dos padrinhos de R$1 bilhão em emendas. Você imagina se você é o ministro da Saúde ou o secretário da área financeira lá que tem que ir lá e assinar embaixo do pagamento dessa emenda, da execução dessa emenda. Você vai botar seu CPF lá. Aí se agora nas férias do Dino ele disser não, isso daí é irregular, isso aí é inconstitucional, isso está ferindo a regra que eu estabeleci. Quem é que vai devolver esse dinheiro? Quem é que vai pagar por essa decisão? Então isso tudo está muito nebuloso, por isso a esplanada dos ministérios apavorada, muita gente exigindo o nome dos padrinhos dessas emendas, tem deputado voluntariamente já mandando o seu nome e dizendo qual é a sua emenda para o ministério e dizendo que só vai votar no pacote de ajuste fiscal depois que o dinheiro cair na conta. Ou seja, imagina a situação, a tensão que está acontecendo nesse momento ali entre a praça, né, a Praça dos Três Poderes e a esplanada dos ministérios. Tensão para todo lado, Gabi. Tem tensão, inclusive, de general preso também, né? Pois é, já que a gente está falando aqui da tensão com a, vamos dizer assim, a anulação das férias do Moraes, né? Abriu mão das férias aí, e os golpistas com certeza devem estar preocupados com isso, né? Talvez até cancelem o peru de Natal, como diz Chico Sá. Tem o Braga Neto nessa história também, né? Ele decidiu trocar de advogado. Informação aqui, ele foi preso no último sábado, né? A gente falou muito dessa história, mas a família dispensou o Luiz Prata, que estava defendendo o Braga Neto desde que ele foi indiciado pela Polícia Federal, portanto ali no final de novembro, né? E quem está assumindo o posto agora é o advogado criminalista José Luiz Oliveira Lima, que já defendeu o Zé Dirceu no julgamento do Mensalão, também na Operação Lava Jato, né, com delatores ali, ele também atuou nessa função. E ele foi responsável, por exemplo, por fechar a delação premiada do Léo Pinheiro, empreiteiro, dono da OAS. Olha ele aí na tela. Muito importante. Ele também já defendeu, não, ele defende ainda na parte ali do campo da direita, o Pedro Guimarães, vocês se lembram dele, ex-presidente da Caixa durante o governo Bolsonaro, que foi denunciado por assédio dentro da Caixa Econômica Federal. E tem também o cliente, o Márcio Smelling. Tem o Márcio Smelling, aquele do assédio? Humorista, que também é outro caso de assédio sexual, além do Pedro Guimarães, também tem o do Márcio Smelling. Chico, você queria comentar? Não, é um advogado importante, advogado de peso. Mas um advogado que gosta de delação premiada. Inclusive, essa delação do que apareceu aí, o Léo Pinheiro, é uma delação que foi muito importante na farsa toda montada pela Lava Jato em cima do Lula. Foi obrigado a delatar, senão não saía da cadeia. Depois ele se arrepende, depois ele volta atrás de umas coisas e o Brasil fica sabendo o que aconteceu. Mas é bom começar a pensar também numa delação, por que não? E só teria um alvo dessa delação. Só tem uma pessoa acima do Braga Neto. Que é o Jair. Ele só pode delatar um. Ele pode até dar mais detalhes dos colegas, de baixas patentes, dos quilos pretos. Ele pode detalhar, melhorar.
a história do que o Mauro Cid já contou. Talvez financiadores, né, Chico? Financiadores. Mas a Talvez grande colaboração... alguns financiadores de peso. Exato, mas a grande colaboração dele, né, Lu? A grande colaboração dele em oferecer uma delação só pode ser em relação ao Bolsonaro. Em relação ao Bolsonaro. Que era um capitão, mas estava acima dele na hierarquia da presidência, do Palácio Planalto. Não, é que isso que a Ilô falou, vou relembrar que a Juliana Dalpiva trouxe, antes até do que todos os outros meios de comunicação, a história do dinheiro na caixa de vinho. Sim. Então, talvez explicar melhor, delatar quem é que deu o dinheiro, porque estão dizendo que veio do agro, foi alguma personalidade específica, foi um grupo, né? Acho que por isso que a Ilô falou do dinheiro também, é isso, Ilô? Exatamente, porque a gente até agora, eu não sei se a Polícia Federal sabe, mas até agora, no relatório mesmo da Polícia Federal, não apareceu detalhamento sobre os financiadores do golpe. Isso é um dado super importante. Pode ter grandes empresários nessa lista e Braga Neto sabe quem eles são. Então, ele pode também, nessa área aí de delação, ele pode trazer novidades desse pessoal que realmente financiou de verdade a tentativa de golpe. Vocês lembram que eu comentei aqui que quando o Braga Neto foi preso, o Bolsonaro foi rapidinho ali se pronunciar e os investigadores estavam achando que isso podia ser um recado para o Braga Neto não fazer delação premiada. É verdade. Ele solta logo uma primeira mensagem, você até falou disso naquele dia, né? Aqui tem a mensagem do Bolsonaro. Ele faz a clássica análise ali. Veja bem, isso não pode ser... enfim, ele não tentou intimidar ninguém. Como se a investigação já tivesse acabado. Porque como é que ele tentou atrapalhar uma investigação que já acabou? Então, assim, segura aí, Braga Neto, segura a onda aí e não fala o que você sabe, né? Todos os detalhes, pelo menos, né? Exatamente. Porque o que resta ao Braga Neto? Não tem mais nada para ele na parada. Ele não houve clamor nenhum dentro do Exército, ninguém o defendeu agora, ninguém botou o peito e o defendeu. Nem o velho clube militar, né, que ali é um povo mais do pijama, mas que, numa hora dessa, solta uma nota. Ninguém. Ninguém o defende publicamente. Nem uma mísera nota do clube militar. Não tem um recruta, nem um recruta zero, ninguém. Então, é uma situação muito complicada. Não é, Elô? E você imagina... Por favor, completa aí, Elô. Não, você imagina assim, quantos anos tem o Braga Neto? Quantos anos de cadeia ele pode pegar? Uma redução de pena pode significar para ele, né, passar o resto da vida em liberdade ou passar o resto da vida em cana. Poder jogar vôlei em Copacabana ainda, com 80, não sei, talvez. Porque senão ele não joga mais vôlei em Copacabana. Não joga mais. Não é? É a chance de jogar vôlei em Copacabana. Agora, politicamente, a gente avaliava aqui... As pessoas têm muita dúvida se o Braga Neto vai delatar, né? Porque a impressão bom, ele é tão central nessa história que assim é o centro da história delatando, né? Muita gente ainda duvida que possa acontecer. Agora, a troca de advogado passou meio batido hoje, né? Com essa história de mercado, dólar e tal, passou meio batido. E foi muito repentino, assim. Foi uma troca que é uma troca no sentido de visão de advogados. Também acho que ele está querendo alguém de mais peso, né? Tem mais grife, né? Mais grife, o Oliveira Lima, o Juca, né? Que ele chamava. Juca, que é um dos caras que estava na lista para morte, era um apelido de um dos que iriam morrer, não sei se... O Joca e o Jeca é verdade, o Juca, é o que a gente não sabia, né? O Jeca, o Juca e o Joca. O Juca é o que a gente não sabe quem seria. E agora tem um advogado chamado Juca. Chamado Juca. Achamos Juca. Chama o Juca aí. É porque o Jeca era o Lula, não, né? Achamos o Juca. Achamos o Juca. O Jeca era o Lula, né? O Jeca era o Lula. O Joca era o Alckmin. E aí o Juca, desconhecido era o Juca. Que podia ser o Flávio Dino. Podia ser o Flávio Dino. O ministro Alexandre de Moraes era o professor. Mas a situação do Braga Neto, cara, não tem, é sem saída. Se você volta à boa comparação de que o cara que quebrou o relógio lá do Planalto, aqueles terroristas da quebradeira estão pegando 17 anos, se você fez uma vaquinha, você fez quase um catarse para matar gente, você fez uma vaquinha para pegar grana, para matar, para crime de encomenda, quase pistolagem de encomenda, como havia antigamente no Brasil. Então, é muito sério, é difícil você ter
ele tem o quê? 67? Está beirando os 70. Olha, no mínimo, com todos aqueles benefícios que você consegue, 20 anos aí de cadeia é uma coisa... Pega uns 22 anos, cumpre uns 7, né? Tudo bem, vai cumprir dentro de um quartel, mas vai estar preso. 9, 10, vai estar preso. Aí vai sair com quase 80, vai sair com 80, é isso. Embora tenha direito lá o filé mignon que a gente paga para o exército, mas está guardado. Tá guardado. Simbólico talvez seja o mais importante dessa história toda, né? Que é o primeiro general general 4 estrelas que já está preso, mas pode ser condenado, né, Gabi? Exatamente. Pode ser condenado. Mais do que a prisão dele em si, eu acho que pra gente no Brasil o que importa é ver o julgamento e a condenação. É isso, Elô. Aula de história ao vivo. Boa! Perfeito, Elô. Tem também, entrando ainda nesse ponto a respeito dos golpistas, mas entrando para falar da anistia aqui, saiu agora há pouco uma pesquisa da Datafolha sobre o golpe que a gente trouxe e saiu mais um número agora há pouco. Que é um outro recorte da mesma pesquisa. Outro recorte da mesma pesquisa, exatamente. Datafolha mostrando 62% são contra a anistia aos participantes do ataque golpista do 8 de janeiro. Então, ainda não tinha, a gente não tinha essa informação, é uma informação nova, e aí a gente tem alguns outros recortes dentro dessa manchete que sai do Datafolha agora, né? Eleitores de Bolsonaro e trabalhadores informais são os que mais apoiam a anistia aos condenados do 8 de janeiro. Então, eleitores de Bolsonaro, por exemplo, Elô, 45%, assalariados, sem registro, 38%, empresários, 37%, evangélicos, 37%, homens, 37% também. A gente aqui mostrando alguns recortes que foram feitos. Interessante, né? Porque isso é mais ou menos a base eleitoral que a gente sabe que ele não perde, né? Aquele núcleo duro ali que nunca deixa de ser bolsonarista. Então tá coerente, né? E eles querem anistia, né? Quer dizer, você só anistia alguém que cometeu um crime. Então, reconhecem que ele cometeu o crime e querem anistia. Essa turma. Mas a maioria da população brasileira, quantos por cento, Gabi? 62, segundo... 62%. Ou seja, quase 2/3 dos brasileiros são contra a anistia. Precisa avisar lá a Carol Detone na CCJ, que outro dia ela falou lá na hora de votar a anistia. Estamos aqui para votar, precisamos votar porque é o clamor da sociedade. Não é o clamor da sociedade. De forma alguma. 2/3 têm o clamor de não anistiar golpista. E isso é uma boa notícia. Fica mais difícil o jogo para o Bolsonaro. Tem também aqui um outro recorte incrível, que né? Porque eu achei interessante. Mesmo pessoal que... Perdão. Não, imagina, esse mesmo pessoal que no Congresso defende o quê? Redução da maioridade penal, mais tempo de cadeia para tudo quanto é crime, mas para esses aí eles querem anistia. Que engraçado, né? Eu ia dizer aqui mais um recorte, já que a gente está falando da anistia aqui. Os eleitores do presidente Lula e os funcionários públicos são mais refratários à anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Mais refratários submisso, né? Assim, são contra. Basicamente são contra. Contra a anistia. Então, a gente tem aqui eleitores de Lula, 72%, né? Então, é um número muito mais alto. Funcionários públicos, 68%, estudantes também, 68%, desempregados, 67%, e moradores do Nordeste, 66%. Então, o contrário... Né, Elô, também é verdadeiro aqui quando a gente está falando de... Agora eu acho pouco, viu? Acho pouco. Eleitor de Lula, 70 e tantos %. Funcionário público, 68%. Acho muito pouco. Tinha que ser 95% no mínimo. Ora... Que isso, cara? Os caras tentaram acabar com o nosso sistema democrático. Queriam matar o presidente, o vice, o ministro do Supremo. Que é isso? Onde é que as pessoas estão com a cabeça? Vocês não se dão conta da seriedade que é isso? Ainda que muitos não tenham votado no Bolsonaro, não porque apoiam o presidente Lula, mas ainda assim a gente está falando de um golpe à democracia, né, gente? A gente não tá falando... devia ser beirando os 100%, né? Exato, Chico. Isso. Mas esse recorte também é interessante aqui para a gente seguir falando a respeito disso. Gabi, a gente está falando de militar que pode ser condenado, se o Braga Neto vai ou não delatar, né? E tal. Mas tem general chateado, sabia?
Tem um general que está tristinho. Não está indiciado. Porque ele não foi indiciado, ele foi esquecido. Ninguém convidou para dar o golpe. O general Ramos, coitado. Não foi convidado para a festa do golpe. Não foi convidado para a festa da Selma, como eles chamavam. A festa da Selma. Ele foi excluído. Sabe aquele cara que fica excluído no cantinho da turma? Ele era um golpista, bolsonarista e tal, e não chamaram para o complô, porque dizem que ele é muito fofoqueiro. Mas ele, com isso, deu sorte. Olha aí, o general Ramos se distraído e tenta justificar a ausência em plano golpista. É como se ele dissesse, eu queria estar lá, mas não me convidaram, pô. Ele acha que perdeu a moral com a direita, né? Pois porque, pô, eu não estava no golpe, estava longe ali da parada. Ele sequer soube. Mas é porque ele fofoca muito e não era de confiança. Já pensou? Aí tiraram ele. Tem gente muito louca nesse mundo, né? Na hora que a gente está vendo todo mundo ser preso, o cara vai dizer, poxa, vocês esqueceram de mim? Pois é, então, a Carla Araújo, que apurou essa história para o UOL, né, a reportagem dela, ela estava ouvindo pessoas no entorno do Luiz Eduardo Ramos. E aí, ele entrou no radar ali da investigação, né, porque o Mário Fernandes foi preso, que é o Kid Preto, um general e tal. E ele foi secretário executivo quando o Ramos era ministro da Secretaria-Geral do Bolsonaro, aqui para dar um pouquinho de contexto dessa história. Ou seja, o Mário Fernandes era o executivo do Ramos. Isso. E daí planejou o golpe sem avisar o chefe, foi isso, Gabi? É um pouco isso. Eu acho que aqui meio que a gente tem um pouco... Ele ficando chateado por conta disso, mexeram no roteiro, tiraram o restante da história que eu queria contar, viu? Mas eu dei uma olhada aqui antes, Elô, e basicamente eles trocavam mensagem de zap e o general Ramos não respondeu a maioria das mensagens. Aí ele... tô achando que o general é malandro. O general é esperto, ainda disse que queria estar, porque agrada ali, né? Mostra que está solidário a quem está em cana e por aí vai, mas é mais esperteza desse general. Porque esses caras contavam tudo ali no Zap, Elô, falavam de tudo, ficou tudo registrado, né? É porque eles tinham tanta certeza que eles iam ganhar, eles acreditavam naquela maluquice que eles inventaram, né? De que o Lula não sobe a rampa e tal, acreditaram nisso, os kids pretos foram para a rua, então eles tinham certeza, então podiam tramar à vontade. A maneira como eles se referiam ao Lula, se referiam ao Alexandre de Moraes, monitoravam um ministro do Supremo Tribunal Federal como se a gente tivesse em 1970, quando o Rubens Paiva foi sequestrado e morto. Eles estavam achando que voltaram ali para o... Não, e Rodrigo, eu acho que tem também uma certeza, não só de que ia dar tudo certo, mas uma certeza histórica de que eles jamais vão ser punidos. É isso. Então eles ficam tranquilos. Bom, é isso que a gente precisa acabar. Nenhum deles imaginava que ia chegar onde chegou, com um general, com um Braga Neto na cadeia. Mesmo uma cadeia de luxo, mas está com liberdade restrita. Nenhum imaginava, Rodrigo. A história desse país não fazia com que ninguém imaginasse isso. E olha como é que a história dá uma volta curiosa, né? Porque Alexandre de Moraes, que foi nomeado ministro do Supremo pelo Temer, que, por sua vez, foi um golpista que derrubou a Dilma com o apoio dos militares, nomeia o Alexandre de Moraes, que depois vira o sujeito que enfrenta os militares em 22, se evita que eles avancem mais, e que está sustentando o julgamento e vai adiante. E quando se propõe, vamos fazer acordo, né, desde o começo do governo e tal, ele não, porque queriam a cabeça dele, né, e ele sabe disso, ele teve acesso a isso tudo. Então, a história dá uma volta, assim, incrível. É um plot twist. É um plot twist. É porque é um homem que veio da direita paulista, o Alexandre de Moraes. É muito improvável. Se fosse o Flávio Dino nesse papel, a gente falaria, olha, o Flávio Dino está lá e tal. Mas é um homem que veio da direita paulista, né? Conservador, mas professor de direito constitucional e que não traiu... Mas legalista, né? Não traiu... Legalista, não traiu... A sua trajetória. Nem a Constituição, né? Ele está só seguindo. Interessante mesmo. Como é que essa história deu a volta. E o general Ramos, ou por malandragem, ou porque foi excluído da turminha, tá aí reclamando, não me convidaram para a festa da Selma. Ele e o Mourão também. O Mourão ficou fora da parada. Outro excluído. Mas o Mourão é porque ninguém leva ele a sério, ali é meio daquela turma da chacota ali. Que chama aí também o golpe de... Ele usa um termo assim... Ele usa um termo... Tabajara. Mas esse é porque ficou fora, ele tem um pouco de inveja, porque ele foi desconsiderado totalmente, né? Sem dúvida. Ele perde a condição de vice,
que ele tinha para o Braga Neto e escanteiam ele, né? É tanto que ele vai achar... Não, e ele como vice, ele era completamente desconsiderado, né? Completamente. Olha a diferença de atuação, de participação, de importância que tem o Alckmin e o que tinha o Mourão. Sim, o Alckmin não só é um ministro de Estado, como é vice, e tem uma atuação importantíssima nesse governo. Claro. O Mourão era um Zé Ninguém no governo, inclusive se desentendeu com o Bolsonaro várias vezes. E virou vice meio por acaso, né? Que essa história já foi contada. Quem ia ser o vice ia ser o príncipe Orleans. E na última hora não gostaram de algo na trajetória pessoal do príncipe e tal, e tiraram o príncipe. Olha, o Bolsonaro queria ter um príncipe da família real portuguesa como vice. Meu Deus, aí era outro plot, como é que é? Twist, né? Plot twist. Meu Deus do céu. E aí ficou assim, ficou o Mourão, que é esse personagem aí que também foi excluído, ele e o Ramos. Ai, Elô Vilela, obrigada por hoje, querida. Valeu. Obrigado, Elô. Boa noite, querida. Obrigado. Tchau, pessoal. Um beijo. É bom, Rodrigo, eu gosto, porque aí você traz a risada da Elô, né? Daí a gente dá uma aliviada. A audiência gosta. O Gustavo pergunta aqui por um nome que a gente esqueceu. E o General Heleno? A gente esqueceu. Não, mas esse está indiciado. Não esquecemos. Ele está indiciado. Está indiciado. Cacai até explicou isso pra gente, né? Eu perguntei segunda-feira. Ele está indiciado, mas ele, que se saiba, não cometeu nenhum ato como cometeu o Braga Neto, que foi entendido como atrapalhar as investigações, né? Então, que tentou obter informações da delação do Mauro Cid com o Cid Pai. Por isso que o Braga Neto está preso. O Heleno está preso porque mexeu, tentou interferir agora. O Heleno está na moita. Está na moita. Ninguém nunca mais se vê. Ele dava uma saída em Brasília, era visto, vez por outra um fotógrafo roubava uma foto aqui, outra dele. Nunca mais. O bicho está na moita, está guardado, porque pode pesar para ele muito em breve. O que é dele está guardado. É isso aí, Rodrigo. Vamos seguir agora falando sobre as emendas. A gente já comentou aqui que o PSOL entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra o Arthur Lira. Ontem até, no ICL Notícias segunda edição, a gente já trouxe essa informação pedindo pela anulação de um ato do presidente da Câmara que ampliou esses poderes. A Elô estava comentando dele mesmo, né, na verdade, dos líderes sobre as emendas parlamentares. Então, ele criou uma espécie de emenda dos líderes, informação que foi levantada pelo Breno Pires, de Brasília, lá da revista Piauí, e fez uma espécie ali de manobra, nova manobra, né? Um cambalacho, ele chamou, na Câmara dos Deputados para conseguir ter mais dinheiro e também sem identificar, né, nessas planilhas aí dos bilhões de reais, quem é quem está recebendo o quê. Isso. Vamos chamar o deputado pastor Henrique Vieira para também explicar essa história para a gente. Até uma reportagem do Jornal Globo indica que 73 milhões de reais em emendas foram destinados a Alagoas, a maioria, então, portanto, o estado do Arthur Lira. Boa noite, deputada, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, gente. Um prazer estar com vocês. Vocês me ouvem bem, certo? Sim. Muito bem. Sim, deputado. A gente queria começar... Eu até hoje... Claro, pode falar. Não, pode falar. Não, queria começar por essa história. A gente estava falando aqui sobre essa manobra do Arthur Lira, né? E o PSOL entrando com esse mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Eu queria entender um pouco como isso se localiza no tempo aqui, porque a gente tem já sexta-feira a entrada do recesso parlamentar e diversas propostas que estão sendo levadas a toque de caixa, né? Ou aprovadas ou não. Arthur Lira também deu declaração dizendo, olha, não sei se o pacote fiscal do Fernando Haddad vai ser aprovado. Quer dizer, dando muitos recados ali políticos para o governo federal. Então, na prática, né, o que é esse mandado de segurança, em que momento ele pode ter uma eficácia e quando a gente deve ver uma efetividade dessa medida, se é que a gente vai ver na sua avaliação? Certo. Mais uma vez, boa noite. Nós, na verdade, dependemos de uma decisão do STF. A nossa parte fizemos. Porque qual é a ideia dessa iniciativa do PSOL? Mesmo com a decisão do STF, que busca dar parâmetros de transparência, rastreabilidade, controle social às emendas, nós entendemos
que ainda há falta disso tudo na aplicação das emendas parlamentares, ou seja, aquilo que o STF tentou coibir corretamente não está, de fato, conseguindo. Vocês falaram aí, e tem várias manobras mesmo, especialmente nas chamadas emendas de comissão, quando nós perdemos a individualidade da emenda, quem está propondo? Qual o critério para a distribuição destes valores entre as comissões? Porque algumas comissões recebem mais, outras comissões recebem menos e tem comissões que não recebem. Por que não é o colegiado destas comissões, então, que de forma aberta e transparente debate, decide e define a aplicação destas emendas? Por que acontece dessa forma? Em que lugar esses critérios são definidos? Para onde esse dinheiro vai dentro das comissões e para onde esse dinheiro vai lá na ponta? Então, mesmo com todo o esforço do STF, especialmente a partir do Flávio Dino, e tudo começa com uma ação do PSOL lá atrás, o que nós estamos verificando é que pode ter contorno, pode ter melhora, pode ter um nível maior de controle, mas ainda continuamos nas casas dos bilhões, sem transparência, sem critério objetivo de distribuição, sem rastreabilidade, sem controle. Então, esse é o problema em si. A temporalidade das coisas não nos cabe mais, porque entramos com essa ação no STF e agora depende de uma decisão que vem de lá. Bom, deputado, um outro assunto que a gente quer trazer aqui também, além dessa história, né? Tem outra discussão na Câmara, que são as novas regras para o reajuste do salário mínimo, que fazem parte desse pacote fiscal do Haddad, que a gente já comentou muito aqui também. E no ano passado, o presidente Lula retomou a regra atualizando o valor do salário mínimo de acordo com a inflação do ano anterior, né, com o crescimento do PIB de 2 anos antes. Eu queria ouvir a sua avaliação, deputado, a respeito dessa proposta, né, que está sendo discutida ali. E tem sido também importante essa história do salário mínimo também, porque algumas pesquisas saíram mostrando que as pessoas não têm conhecimento, né? A sociedade não tem um conhecimento ainda de que essa é uma proposta importante e que está dentro do pacote fiscal. Pois é, esse tema é muito complexo e muito importante. Nós do PSOL somos base de sustentação do governo Lula. É o governo que hoje nos dá condições de enfrentar a extrema-direita, defender a democracia e retomar políticas de crescimento econômico com inclusão social, tirando pessoas da fome. Então, nós temos essa seriedade diante do cenário que vivemos no mundo e no Brasil. Nossos inimigos são a atualização do fascismo. Lula, que ganhou a eleição dentro de uma frente ampla democrática, nós estamos dentro dela com muita responsabilidade. Agora, esse pacote de ajuste fiscal, nós não podemos ter acordo, inclusive querendo ajudar o governo Lula a cumprir o seu programa eleito nas urnas em 22 de melhorar a vida do nosso povo. Eu tenho 2 minutos para explicar a ideia desse pacote? Posso desenvolver rapidamente esse raciocínio? Sim, diga lá, pastor. Bem, tudo começa com o arcabouço fiscal aprovado ano passado, que na verdade é um novo teto de gastos, obviamente melhor do que o anterior, porque no limite possibilita que você pode ampliar em 2,5% os gastos públicos, considerando a variação da receita do ano anterior. Resumindo, você pode, ano a ano, dependendo da situação fiscal, ampliar despesa pública. O que isso tem a ver? Com universidade, com creche, com hospital, com infraestrutura, com seguridade. Então, a capacidade de ampliar gasto. Porém, o teto de gastos, ele coloca um limite que é muito rígido. Então, se a receita aumenta muito, todas as receitas, todos os gastos que são vinculados, eles vão crescer junto e vai bater esse teto do arcabouço. Então, você tem 2 opções por causa do arcabouço. Ou você desvincula essas receitas, você acaba com o piso constitucional da saúde, piso constitucional da educação, você não valoriza o salário mínimo ou você corta em outras áreas. Resumindo,
o arcabouço fiscal limita a capacidade de investimento público. Quando a receita aumenta muito, você vai ter que cortar, inclusive, algumas despesas. É isso que o governo está fazendo agora como consequência do arcabouço fiscal. E uma das consequências, para terminar, é que ele limita o crescimento do salário mínimo à própria lógica do arcabouço fiscal. Portanto, a inflação e, no máximo, 2,5%. Na era Lula anterior, para vocês terem uma ideia, a valorização do salário mínimo podia chegar a 10%. E o salário mínimo é base para outras coisas, como previdência, seguridade, benefícios sociais. Então, nós estamos muito preocupados, porque na hora de cortar despesas, o que está acontecendo? Cortando despesas daquilo que vai lá na ponta ajudar o nosso povo pobre, trabalhador, que depende de programas sociais e do salário mínimo para sobreviver. Em nome da defesa do governo Lula e do seu programa, nós não podemos concordar com essa lógica. Muito bem. Deputado, queria também chamar a atenção aqui para um vídeo do deputado Glauber Braga. Ele fez um discurso hoje e até direcionando crítica ao presidente da Câmara, o Arthur Lira, né? O mandato dele entregou um manifesto com 50 mil assinaturas contra a sua cassação, né? A própria cassação dele, ele é alvo no processo do Conselho de Ética, aquela vez que um manifestante, não gosto nem de chamar de manifestante, né, mas um provocador do MBL estava ali dentro do Congresso Nacional e ele expulsou essa pessoa do Congresso Nacional a pontapés, e aí a gente teve esse abaixo-assinado que foi entregue no gabinete do relator do processo de cassação, que é o deputado Paulo Magalhães, aqui dando um pouco de contexto para a nossa audiência, até para saberem em que pé está essa história, né? Vamos rodar o vídeo e, na sequência, a gente volta a se falar. Vamos lá. E eu me comprometo com vocês. Não vou fazer um mandato manietado. Não vou fazer um mandato pela metade. Não vou dizer só o que o presidente da Câmara quer que eu diga. Não vou participar de um script pré-definido. Eu não fui votado para exercer mandato pela metade. E não tem qualquer chantagem que vai fazer com que eu exerça um mandato desse jeito. Aí um recado muito claro ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Enfim, deputado Glauber Braga, a gente sempre ressalta aqui, né, que é um deputado muito combativo e que se coloca muito fortemente ali, enfrentando muitas vezes o Arthur Lira. A minha pergunta para o deputado Pastor Henrique é: se ele, pelo que conhece do Congresso, pelo que ouve nos corredores do Congresso e apura com seus pares, vamos dizer assim, né? A ideia do Arthur Lira é chegar mesmo até a cassação do Glauber Braga ou ele quer assustar? A gente falava mais cedo sobre chantagem. O mercado, em relação ao governo, colocou praticamente uma faca no pescoço do governo e está esperando o resgate, né? O Arthur Lira... A chantagem das emendas também, né, Rodrigo? Tem a chantagem das emendas e tal. Isso é mais uma operação desse tipo, de chantagem e tal, ou ele pode chegar efetivamente até a cassação? Ele está esperando um gesto do Glauber, do deputado Glauber, né? Do tipo, olha, vamos conversar, eu mudo aqui minha forma de atuação. E só lembrando que o Arthur Lira está no final dos últimos dias. É verdade. Isso vai ficar para a próxima mesa, talvez, né? A resolução. Mas queria ouvir a avaliação do deputado Pastor Henrique. Então, primeiro comentar, impressionante como a palavra chantagem na política brasileira aparece. A chantagem do mercado com o governo, a chantagem do Lira com o governo a partir das emendas. Então, realmente é algo foi naturalizado, característico, né, infelizmente, da política. Exatamente, algo comum, mas que não deve ser naturalizado. Isso. Porque o rebaixamento do debate de ideias, é tudo na base da chantagem. Bem, primeiro, solidariedade total ao companheiro Glauber, ele é alvo desse processo de perseguição que o MBL provoca, com hostilidade, com violência, e o mandato dele precisa ser protegido e defendido em nome da democracia. Não é só defender o mandato do companheiro Glauber, é também defender a democracia. Bem, minha avaliação é a seguinte: é um cenário indefinido. Nós temos que tratar com muita seriedade, ter mobilização popular e acompanhamento da imprensa para a gente poder, de fato, defender
a permanência do Glauber como é justo. Então, o camarão que dorme, a onda leva. Não dá para dormir no ponto. É preciso defender dentro das instâncias institucionais e manter mobilização popular e imprensa acompanhando. Isso é fundamental. Dito isso, uma percepção que eu tenho. Acho que o Glauber não será cassado, muito por conta da luta dele, da luta da bancada do PSOL, dos movimentos sociais, mas o termômetro que eu percebo dos bastidores é de pressão, é de intimidação, é de assustar, é de mandar recado. E não é com o objetivo de chamar para o diálogo, nem se trata disso. O Lira não quer nos chamar para o diálogo nesse caso, não quer chamar o Glauber, eu tenho certeza disso. É mais ali, o Lira é curioso, né? É um arquiteto da política aqui, mas ele tem um espírito, às vezes, de fígado, e no fígado ele age. Então, eu acho que tem um pouco ali de vingança e perseguição à esquerda, ao PSOL e ao Glauber, mas se eu tivesse que apostar pelo que tenho escutado, a consequência final não será a cassação. Vai vir um tempo de esfriamento também agora com recesso, uma nova mesa diretora. Eu apostaria que não haverá cassação, mas não gratuitamente ou por bondade do Lira, mas também por esforço do próprio Glauber, da bancada do PSOL, dos movimentos sociais e de todo mundo que está acompanhando essa importante pauta da defesa do mandato do Glauber, que é a defesa da democracia. Não, já eu acho que até tempo, não teremos esse tempo no mandato ainda do Lira. Aí teremos, eleições da mesa, não é, deputado? E pode, junta com essa pressão que o Glauber tem feito uma bela defesa do seu mandato, com o povo na rua. Por favor. E vai que eu me torno presidente da casa dia 1º de fevereiro. Aí eu enterro de vez. É verdade, o senhor é candidato, enfim, uma candidatura até de protesto contra esse poder exacerbado, né, desse grupo liderado pelo Arthur Lira. Então a gente vai acompanhar isso também. E quer alguma como sucessor, né? Candidatura de protesto e de proposta, porque não podemos dar consenso à candidatura de um aliado do Lira e do Eduardo Cunha como se tivesse tudo às mil maravilhas, entendeu? O próprio Hugo Mota, por enquanto, voltando ao assunto que vocês estavam falando, eu estava acompanhando, ele sequer se compromete com a não anistia. Então, eu entendo a lógica da governabilidade, sei que não é fácil, mas acho a nossa candidatura importante para pautar o parlamento, a imprensa e a sociedade. Senão a gente acaba normalizando um parlamento que, diante da extrema-direita, lava as mãos. Alguém com serenidade e coragem precisa pautar, sem anistia. Precisa pautar o que está acontecendo com o orçamento, o que está acontecendo com a aplicação de bilhões sem rastreio, controle social e transparência. Alguém precisa dizer que violência política de gênero não pode acontecer dentro do plenário e nas comissões. Por isso a nossa candidatura, que é de protesto sim, um bom e consistente protesto, mas de proposta, de programa, de democracia, cidadania, inclusão social e uma Câmara dos Deputados que não seja jogo de lobby de poderosos, mas possa atender aos interesses do nosso povão brasileiro trabalhador. Vou fazer essa defesa na primeira sessão do ano que vem, com muita consciência e com muita coragem. Quero muito agradecer a sua presença aqui, sempre um prazer, deputado Pastor Henrique Vieira. Até uma próxima, um grande abraço. Obrigado e boa sorte, boa noite, deputado. Bom trabalho por aí, deputado. A gente segue por aqui, Rodrigo. Tem uma história que acabou de sair, que olha, vocês estão prontos? Você que mora em São Paulo também, que está nos acompanhando de São Paulo, principalmente, presta atenção nessa história, porque a alta do dólar, a gente tem uma repercussão nacional aqui também, claro, internacional a respeito disso, né? Já teve até Donald Trump essa semana falando e influenciando no nosso câmbio. Mas quem também falou a respeito disso foi o prefeito de São Paulo, reeleito, tá? Ricardo Nunes, dizendo para a Globo News que a alta pode impactar no preço da tarifa de ônibus em São Paulo. Malandrinho, hein? Malandrinho, hein? Malandrinho. Ele promete, ele diz, em todos os debates, que não terá aumento. Não,
Aí, primeiro é esse. Aí agora ele aproveita a carona no dólar, óbvio que interfere, mas não ao ponto de determinar que vai ser 50 centavos a mais, R$1 a mais. Ele usando o quê? Como uma boa desculpa, né, Chico Sá? Porque muito malandro, né? É o famoso, é o Lula, a culpa é do Lula. A culpa é do Lula, o cara quer aplicar, né? Janeiro, normalmente, a gente já tem anúncios de reajuste de passagem, aliás, que está caríssima em São Paulo. Caríssima. Né? Porque, gente, pelo Estamos aqui em serviço que 4,20, né, em São Paulo. No ônibus, você tá No falando. ônibus, estamos em 4,20. No Rio de Janeiro é pior ainda. No Rio de Janeiro está muito mais acima. Mas já está alta, né? Já está bastante cara. E a gente tem essa alta do dólar como uma desculpa para justificar um novo reajuste ainda na passagem da tarifa de ônibus em São Paulo. No que eu volto 11 anos atrás e lembro de uma página importante da história do Brasil, que é quando 4h40, Chico. 4h40. E o metrô 5. Eu ia falar 5 porque eu ando mais de metrô. 5 é o metrô. 5 é o metrô. Eu ando mais de metrô também agora. 5. E você tem, eu estou lembrando agora o episódio de 2013. Os 20 centavos. O prefeito Haddad coloca na mesa o aumento de 20 centavos. E vira uma rebelião. E vem a estudantada, né? Vem o movimento... Passe livre. Aparentemente legítimo, né? Legítimo no seu começo, por derrubar os 20 centavos. A direita sequestra aquele movimento e aquilo dá em tudo que a gente viveu. Aliás, Chico, cadê o movimento Passe Livre? Desapareceu? Sumiu do mapa? Eu acho que vai voltar agora, né? Porque... seguramente não serão apenas 20 centavos. Eu acho que as pessoas estão muito traumatizadas, viu? Cadê o movimento Passe Livre? Tinha até um sujeito chamado Legume, que era o diretor do Passe Livre, era o chefe. Boa pergunta. Era uma pessoa de esquerda, era até um militante, se dizia pelo menos, de esquerda. Depois que faz aquela confusão danada, a Dilma sofre aquele ataque depois, né? O Haddad recua. Aí as jornadas de junho de 2013, não vai ter Copa, mistura com tudo. Aí depois isso encaminha-se. A Dilma até consegue se reeleger por uma margem pequena, encaminha-se para o golpe de 2016. Estou dizendo que a culpa é do movimento Passe Livre, mas eles foram estopim, né? Por isso que eu estou relembrando, é um fato importante da história. E nunca mais houve um protesto daquele contra aumento de tarifa em São Paulo. Claro que esse movimento acha que não foi ocupado por tudo, mas abriu as porteiras, né? A direita soube manipular de forma politicamente, foi muito hábil, né? Revirou a passeata para eles. Sim. E deu no que deu, golpe, etc. Teve até o caso, eu vou contar rapidinho, porque nós estamos no final aqui, mas famoso, começaram as rebeliões estudantis pela esquerda. Aí o Arnaldo Jabor, que era comentarista na Globo e na CBN, faz um comentário, baderna, são baderneiros, a polícia tem que ir para cima deles, ir para cima, baderna. Passa o fim de semana e o Arnaldo Jabor, acho que daí recebeu um telefonema, falou, isso aí pode ser a favor da gente. Aí muda e fala, eu pensei melhor, não são baderneiros, eles são legais. Eles estão fazendo, tem um colega nosso que trabalhou com o Arnaldo Jabor e que lembra bem do Arnaldo Jabor na rádio. Eu, inclusive. A Gabi também, né, Gabi? E aí o Arnaldo Jabor muda e fala, não é mais baderna, eu me enganei. Essa mudança do Jabor é um clássico já, um clássico, né? Que aponta que houve uma captura do movimento que nasceu pela esquerda e foi depois para a direita. É isso aí, gente. Ou seja, janeiro promete. Eu vou observar agora... Vamos preparar os bolos. Vou observar direitinho essa história aí. Mas o amigo da onça aí da prefeitura é muito esperto, Tá dizendo que a culpa é do dólar do Lula. Já chegou. Esse aí já morou em apartamento de empreiteiro, trocou apartamento com empreiteiro, como a Folha deu outro dia. Mas agora está com esse papinho aí. É isso aí. O Nivaldo Pereira diz, tarifa zero já era. É só domingo. Se for em São Paulo, é só de domingo mesmo, viu? Para poder ainda... vai ser difícil, gente. Vai ser difícil. Vamos preparar os bolsos aí, porque o negócio vem... Ele vai pagar aquela vitória dele, foi uma vitória consagradora nas urnas, ele vai pagar com esse aumento, vai começar a pagar direitinho. A gente que vai pagar, né? A gente que vai pagar pela reeleição. É isso aí. Chico Sá, Rodrigo Viana, quero também lembrar aqui que a gente teve a aula O Paradoxo da Escolha com o professor Barry Schwartz, e o ICL vai liberar um conteúdo inédito hoje, a partir das 8 horas da noite, uma entrevista exclusiva com o Barry Schwartz e o Eduardo Moreira, entrevistando o Barry, né? O professor, psicólogo.
Aí a gente está vendo a aula, né, que aconteceu no último domingo, que foi online, gratuita. Então, quem acompanhou a aula pôde entender como o excesso de opções que a gente tem, por exemplo, em plataformas para assistir série, para assistir filme, deixa a gente mais cansado, mais ansioso também. Parece que é bom, né? Quando a gente olha, nossa, tem um monte de opção, mas na verdade isso tem um efeito ali na nossa saúde mental, no nosso psique, né? Então, para não perder essa conversa, você acesse cln2.com.br, ativa a notificação para receber o alerta assim que a transmissão começar, ou então você pode ficar aqui nesse vídeo com a gente e a partir das 8 horas você pode acompanhar a entrevista. Fica um pouquinho aqui, espera, dá meia horinha, né? Vai fazer outra coisa, vai tomar um cafezinho, volta, dá um banho, um café, volta. Fim de ano, clima bom. Agora, sabe o que eu ia comentar, Rodrigo? Hoje o Chico Sá voltou com as camisas. Eu fui provocado ontem, né? Fizeram que eu tava com camisa de... Demore falou, pô, tá muito simples. Camisa de gerente. Hoje. Pô, hoje eu... Voltou. Nada contra os gerentes. Tá sempre chique o Chico Sá, tá sempre elegante, então quero fazer... Agora, até o final do ano vai ser na extravagância. Daqui pra frente, é lá em cima a meta, é lá em cima. Também agora a gente tem... Gabi, você tá de kimono hoje, é isso mesmo? Você gostou? Eu gostei. Oriental, a coisa... Pode dizer que eu não reparei, fica só reparando no Chico. Eu também tô, pra ficar à altura do Chico, eu também vim com uma estampa. Todo mundo chique. Tem que ficar na altura de Chico Sá, não é fácil. Não é fácil, Rodrigo, é um desafio diário pra mim. A gente vai ter agora também o professor Lindener Pareto no Provocação Histórica. Gente, essa entrevista eu quero muito assistir. Creuza Oliveira, quase da família, trabalho doméstico, escravidão no Brasil. De novo, eu aqui com a minha miopia, não conseguindo enxergar. Mas a Creuza, eu já entrevistei a Creuza no passado, ela foi fundamental já desde a Constituinte de 88, quando as empregadas domésticas estavam ali reivindicando por condições melhores de trabalho. E a Creuza, ela trabalhava nos sindicatos, ela fazia um trabalho muito forte ali. Então, a Creuza tem um papel fundamental na nossa história. Eu fiquei, assim, muito feliz de ver a professora, né, para mim, pelo menos, professora Creuza no Provocação Histórica. Excelente. Agora, né? Terminou aqui, terminou, já está lá. O Lindener e a Creuza. Vamos lá. A partir de agora. Boa noite a todos. Rodrigo, Chico, estaremos de volta amanhã. Valeu, gente. Mais uma. Amanhã. A nossa aula com Barry Schwartz, um dos maiores psicólogos sociais do mundo, foi absolutamente fantástica. Realmente, o ICL não decepcionou no presente de fim de ano que trouxe para sua comunidade. Uma oportunidade única para todo mundo aprender sobre um dos temas mais instigantes e importantes da nossa geração e com o maior nome do mundo, com o maior expert do mundo sobre o tema. Muita gente pediu para assistir novamente a aula, porque teve tantos insights que não queria deixar aquilo passar. E muita gente que não conseguiu assistir ficou sabendo da aula e está pedindo para assistir. Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente liberou, por um tempo bem pequeno, o replay para vocês assistirem. Não percam a chance de assistir, não. Inclusive, no final, a gente preparou um presente de fim de ano para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL. E esse presente vai valer para vocês também. Um abraço e boa aula.